Olá pessoal, estamos aí de volta, eu, professor Eduardo, mais uma aulinha de Química, aula 2. Nessa aula nós vamos trabalhar os diagramas de mudança de estado físico, que também são chamados de gráficos de mudança de estado físico, certo? Bora lá então. O que são esses diagramas? Esses diagramas eles vão mostrar o comportamento de substâncias ou misturas conforme elas vão sendo aquecidas, certo? Nós vamos utilizar aqui os conceitos falados na aula 1 a respeito de ebulição, fusão, você vai ver aí nos próximos slides. Tá? Quando a gente fala de substância pura, esse gráfico de mudança de estado físico, ele vai ter sempre o mesmo comportamento, certo? Ele sempre aparece com dois patamares. O que são esses dois patamares? Esses dois patamares são esses degraus que você vê aqui, né, horizontais, que são paralelos ao eixo do tempo. Eu até peço desculpas aqui que está escrito pequenininho, certo? Aqui no eixo Y nós temos a temperatura, que seria em graus Celsius, e aqui seria uma linha do tempo que poderia ser segundos, minutos, horas, isso não faz diferença, tá? Inclusive aqui a letra que eu utilizo, se você estiver enxergando de maneira meio ruim, meio embaçado no seu vídeo, eu sugiro que você clique em HD, né? Assista o vídeo em HD que vai ficar bacana para você ver, tá? Então, como eu havia falado, o gráfico de mudança de estado físico de uma substância pura, certo? Não seja uma mistura, essa substância pura, o gráfico dela vai aparecer sempre com esses dois patamares. Não coloquei nenhum valor, nenhum dado aqui nesse gráfico de propósito, porque nós vamos explorar bem isso daí nos próximos slides. Então lembre o seguinte, tá? Essa maneira que o gráfico está aparecendo com esses dois degraus é característica de substância pura, certo? Tudo bem. Nós vamos usar a água como exemplo, porque a água a gente já conhece, né, a temperatura de fusão e temperatura de ebulição da água, que foi falado lá na nossa aula 1. Para a água nós temos temperatura de fusão e de ebulição respectivamente 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Isso daí, né, esses valores eles variam com a pressão. Ao nível do mar, né, uma atmosfera, nós teremos para a água temperatura de fusão 0 graus e temperatura de ebulição 100 graus, certo? Então assim, vamos falar agora do diagrama de fases da água. Está aqui o início dele, vamos começar a falar a respeito. Lembrando, tá? Desculpe a letrinha aqui, esse eixo Y é a temperatura, ou seja, quanto mais alto estiver aqui com relação ao eixo Y, maior é a temperatura, e essa linha aqui é a linha do tempo. Aqui eu tenho T0, que seria o tempo inicial, o start aqui do experimento. Eu já deixei aqui a temperatura inicial a menos 30 graus Celsius, que seria uma temperatura bem fria, correto? No caso, a menos 30 graus Celsius você vai encontrar água no estado sólido, certo? Que seria gelo. Tudo bem, vamos iniciar aí, né? Vamos debulhar esse gráfico de mudança de estado físico da água. Do T0 até o T1, ou seja, do tempo 0 até o tempo 1, o que a gente está observando? Nós estamos observando que houve um aumento de temperatura, concordam? Certo? Então está acontecendo aqui um aquecimento, conforme vai passando o tempo, a temperatura vai aumentando. Entre o tempo 1 e o tempo 2 não tem mudança de temperatura, ó. O tempo passa, mas a temperatura permanece constante. Isso que é característica de uma substância pura. Estamos falando de água pura, então está acontecendo a fusão da água. Nesse momento aqui, aquele gelo que estaria a menos 30 graus Celsius, quando chega nesse ponto aqui, está ocorrendo a fusão. Qual é a temperatura de fusão da água? 0 graus Celsius. Então, para a água, esse primeiro patamar, que é o patamar de fusão, é a 0 graus Celsius. Claro que, né, cada substância ela vai ter a sua temperatura de fusão, a sua temperatura de ebulição. Torna a frisar que estamos falando da água por ser o gráfico mais explorado. Veja o seguinte, enquanto está ocorrendo a fusão, não tem variação de temperatura. Quando começa a iniciar a temperatura, isso significa uma coisa, significa que terminou a fusão e agora está ocorrendo o aquecimento. Bom, se terminou a fusão, o que é a fusão? Seria a mudança de estado físico do sólido para o líquido. Então, se terminou essa mudança de estado aqui, quer dizer que a água que estava inicialmente no estado sólido já passou para o estado líquido, já fundiu, e aqui nós temos o líquido. Esse líquido pode ser aquecido. A água que estava lá a 0 graus
no estado líquido, começa a ser aquecida e de novo aparece um outro patamar. Que patamar seria esse? Seria o patamar da ebulição. Esse patamar da ebulição está ocorrendo aqui para nós, no caso, entre os tempos T3 e T4, mostra de novo, mais uma vez, em que a temperatura permanece constante, mesmo, né, com o passar do tempo. Qual que é a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius, certo? Então, está mostrando aqui um gráfico que é característico de substância pura com os seus dois patamares. Esses patamares, eles sempre vão existir num gráfico de substância pura, obviamente vai variar esses valores se eu mudar a substância. A água, por exemplo, 0 graus e 100 graus Celsius são as temperaturas de fusão e ebulição dela. Se fosse uma outra substância, seria o mesmo gráfico, tá? Seria o mesmo gráfico, eu só mudaria os valores de temperatura de fusão e de ebulição, certo? Agora a gente vai dar uma estudadinha, eu recuei aqui um pouquinho o gráfico de mudança de estado físico da água, a gente vai dar uma estudadinha o que acontece nesses intervalos de tempo, porque é justamente aí que, digamos assim, a questão vai querer te cobrar se por um acaso aparece uma questão dessa no Enem, no vestibular, né? Se aparecer um gráfico, ele quer saber o que está acontecendo em determinados intervalos de tempo, em certas temperaturas, certo? Então, o seguinte, ó, até peço desculpas se a letra estiver um pouco pequena, eu vou ler aqui para você, tá? Entre T0 e T1, nós temos qual estado físico? Sólido, certo? Por quê? Porque está abaixo da temperatura de fusão. Sempre qualquer temperatura abaixo da temperatura de fusão, teremos estado sólido. Então, entre o T0 e o T1 é o sólido. Por que eu estou dizendo que ele está aquecendo? Porque entre o T0 e o T1 eu percebo a temperatura aumentando, correto? Depois aqui, entre T1 e T2, está ocorrendo o que? A fusão. E isso ocorre com temperatura constante. Tranquilo? Continuando. Entre T2 e T3, eu vejo o que? Estado líquido. Por que é estado líquido? Afinal de contas, já terminou a fusão. A fusão ela foi até o T2. Tá? Então, entre o T2 e o T3 é o líquido e este líquido está aquecendo. Vai aquecer até o T3, que quando chegar ao T3, está ocorrendo a ebulição. Entre T3 e T4 ocorre a ebulição, mais uma vez, né, a temperatura constante. Lembrando, falando mais uma vez, que o fato de ter temperatura constante, tanto na fusão quanto na ebulição, é característico de uma substância pura. Então aqui nós estamos interpretando esse gráfico, correto? Então, se uma questão, por exemplo, te perguntasse, vamos voltar aqui no slide anterior, que ele é maiorzinho, né? Se uma questão te perguntasse qual seria o estado físico da substância em questão a uma temperatura de 115 graus. Bom, 115 graus estaria, digamos, né, mais ou menos aqui assim. Então, qual o estado físico seria? Bom, está acima da temperatura de ebulição, com certeza seria o estado físico gasoso. Se perguntasse, a 2 graus Celsius. Bom, 2 graus Celsius é acima do zero, é acima da temperatura de fusão, a 2 graus Celsius teríamos apenas estado líquido. Se for indagado, por exemplo, qual o estado físico que temos a 0 graus? A resposta seria uma mistura entre sólido e líquido, porque afinal a 0 graus Celsius a água está mudando de estado físico. Se não pode afirmar que a 0 grau tem apenas gelo, não pode afirmar que a 0 grau tem apenas líquido. Correto? Então vamos passando aqui, continuando. A partir de T4, que no caso que foi o ponto em que terminou a ebulição, a partir de T4 eu tenho apenas o gás. Que no caso da água seria apenas vapor da água, e esse vapor da água poderia ser aquecido e continuar aqui, certo? Beleza. Falamos então já do gráfico de mudança de estado da substância pura, falamos agora então do gráfico de estado de misturas, certo? Lá no gráfico da substância pura tinha os patamares. Que eram os patamares? Aquela parte que o gráfico ficava reto, né? Ficava paralelo ao eixo do tempo. Esse daqui é um típico gráfico de mistura. Esse gráfico de mistura, ele não tem patamar. Aqui aparece a temperatura variando, exatamente como o da água, só que, né, não tão exatamente na verdade. Seria como se fosse o da água, só que aqui continua curva, certo? Aqui a linha do gráfico. Ainda é uma fusão,
certo? Aqui, só que agora não tem uma temperatura constante. Essa temperatura de fusão ela não é exata, ela tem um delta, ela tem uma variação. Então, essa temperatura de fusão dessa mistura, mas o que eu estou querendo falar com mistura? Poderia ser, por exemplo, água com açúcar, né? Uma água misturada com açúcar, ela se comportaria dessa maneira. A fusão, né, digamos assim, o derretimento desse, entre aspas, gelo doce, ele ocorreria não a uma temperatura fixa, ele ocorreria em um intervalo de temperatura. Tranquilo? Mesma coisa a ebulição, se você aquecesse essa mistura até ela ebulir, ela não ocorreria uma temperatura constante, ela ocorreria em um intervalo de temperatura. Então, o que mostra o seguinte, gráfico de mudança de estado de substância pura tem os patamares retos ali, mostra a temperatura constante. Se for de mistura, não tem temperatura constante, certo? Você deve ter observado que tem essa palavrinha aqui, ó, geralmente. Temos casos à parte, certo? Perdão, aqui vamos voltando. Mais um lembrete daquilo que já está aqui no slide, né? Em nenhum momento a temperatura ficou constante aqui. Estava aquecendo o sólido, começou a derreter, continuou variando a temperatura. Aqui temos o líquido aqueceu, chegou a ebulição. Mesmo chegando a ebulição, a temperatura não ficou constante, ela continuou aumentando. Aí terminou a ebulição, apareceu só a forma, né, só o vapor. O vapor continua aquecendo, mas o interessante de frisar aqui que num gráfico de mistura não apareceu temperatura constante, certo? Então, como apareceu essa palavra geralmente aqui, isso também não é uma regra, porque nós temos dois casos aí para explorar, em que a gente tem que dar uma atenção, certo? Até porque são palavras que não são muito amigas e a gente tem que lembrar o significado delas, tá? O que são misturas eutéticas e misturas azeotrópicas? São misturas que se comportam de maneira diferenciada quando eu falo em gráficos de mudança de estado. A mistura eutética, certo? Ela vai se comportar igualmente a uma substância pura durante a fusão, certo? Depois eu vou mostrar ali um gráfico melhor para a gente poder enxergar melhor isso daí que eu estou falando. Uma mistura azeotrópica, ela vai se comportar como uma substância pura durante a ebulição. Como que é isso daí? Bom, uma mistura eutética vai ter um gráfico desse gênero aqui, ó. Veja que a ebulição ainda permanece, né, se comportando como o gráfico da mistura que eu havia mostrado anteriormente. Olha a fusão. Na mistura eutética, a fusão é exatamente igual ao patamar de fusão de uma substância pura. Então, ali está ocorrendo a fusão. Um exemplo, certo, seria a liga de estanho-chumbo que é utilizada em soldas. Essa liga ela funde a uma temperatura constante, mas se ela for ebulida, ela vai ebulir em um intervalo de temperatura, assim como eu havia mostrado no gráfico de misturas. Tranquilo? Mistura azeotrópica. Como eu havia falado, a mistura azeotrópica ela vai se comportar como substância pura no patamar da ebulição. Veja que o patamar da ebulição está bem igual ao de uma substância pura, diferente, né, do patamar aqui de fusão que está ocorrendo em intervalo de temperatura, que você observa aqui que o gráfico continua aumentando a temperatura na hora que está ocorrendo a fusão, certo? Um exemplo comum é o álcool, né, de graduação 96% que a gente encontra nos supermercados, e agora já está complicado de encontrar, que a gente encontra mais é o 40%. Esse álcool o álcool comum seria uma mistura de 96% do etanol e 4% apenas de água. Esse álcool, se congelado, né, se você observar o descongelamento dele, você vai perceber que ele vai descongelar, ele vai sofrer o processo de fusão em um intervalo de temperatura. Agora, se você ebulir essa mistura entre água e álcool, né, nessa proporção, você vai perceber que a ebulição dessa mistura vai ocorrer a temperatura constante. Então, mistura azeotrópica, ebulição com temperatura constante. Mistura eutética é fusão com temperatura constante, certo? Então, não serão todas as misturas que você vai observar que o gráfico, tanto na fusão quanto na ebulição, vai continuar aumentando a temperatura. Tem esses dois casos aí, tanto de mistura eutética quanto azeotrópica. Tranquilo? Bom,
nós temos aqui, né, agora eu trago aqui para você um gráfico de mudança de estado físico que seria do chumbo, certo? Para provar que eu não conheço apenas água, né, trouxe aqui também do chumbo. Então assim, a gente vai observar como que é essas mudanças de estado para o chumbo. Tá lá o gráfico, se a letra tiver um pouquinho pequena, eu vou ler aqui para você, tá? Aqui o eixo da temperatura, aqui o eixo do tempo, que aqui está me especificando que é em minutos. Aqui ó, passou 10 minutos, 20 minutos, 35 minutos, 50 minutos. Então é um aquecimento que tá acontecendo conforme o tempo. Essa primeira temperatura aqui que está sendo mostrada, está sendo grifada, 328 graus. Essa segunda temperatura, 1755 graus Celsius, que você que vem assistindo a aula já deve ter percebido quais são essas temperaturas, certo? Eu vou trazer aqui agora algumas questões que a gente vai explorar, né, justamente o que são os raciocínios que são, digamos assim, cobrados lá nas questões que vocês vão ver no vestibular, no Enem lá que vocês vão prestar. Tudo bem, primeira questão. Qual o estado físico do chumbo após 15 minutos de aquecimento? O que se percebe aqui? Ó? Os 15 minutos no eixo do tempo estaria aqui entre o 10 e o 20. O que eu vejo que está acontecendo entre 10 e 20 minutos? É um patamar. Se é um patamar, ele é de fusão ou de ebulição. Aí eu pergunto para você, uma substância qualquer, ela vai primeiro derreter ou primeiro ebulir numa escala de temperatura? Ela vai primeiro derreter, concorda? Né? Vamos voltar de novo ao exemplo da água. Né? Se eu estou falando de água, a água entre derretimento e ebulição, né? Entre fusão e ebulição, qual que é a temperatura mais baixa? A de fusão. Toda substância ela vai primeiro derreter para apenas ebulir. Afinal de contas, para que ocorra ebulição, tem que passar pelo estado líquido. Então, está perguntando para você qual é o estado físico do chumbo após 15 minutos de aquecimento. O que eu diria aqui? Para essa questão 1, certo? Para essa questão 1, eu responderia que 15 minutos de aquecimento, eu tenho uma mistura de estados físicos. Essa mistura seria de sólido e líquido. Afinal de contas, em 15 minutos eu percebo que o chumbo está derretendo, porque ele estaria a 328 graus Celsius. Tranquilo? Vamos para a questão 2. Durante quanto tempo o chumbo permanece totalmente no estado líquido? Como que eu sei, ou melhor, onde que eu observo no gráfico que o chumbo está no estado líquido? Depois que ocorre a fusão. A fusão é esse primeiro patamar, então depois que terminou a fusão eu tenho chumbo no estado líquido, que seria este intervalo de tempo aqui. Neste intervalo de tempo o chumbo está no estado líquido e ele está aquecendo. Se ele está aquecendo aqui, no caso, se nesse intervalo de tempo que ele está aquecendo, qual seria esse intervalo de tempo? Bom, se ele terminou a sua fusão aos 20 minutos e lá aos 35 ele entrou em outro patamar, é exatamente aqui que eu tenho chumbo no estado líquido, que é o que está cobrando, né? Durante quanto tempo, né? Então eu tenho que perceber que entre o 20 e 35, então aqui são 15 minutos. Para a questão número 2, durante quanto tempo o chumbo está no estado líquido? Ele fica no estado líquido durante 15 minutos, certo? Questão 3. Qual o estado físico do chumbo a 1760 graus Celsius? Certo? 1760 não é um valor que aparece ali no gráfico, mas a gente pode, né, digamos assim, deduzir qual seria o estado físico dele. Bom, 1755 é o segundo patamar, que seria o patamar da ebulição. Está falando de chumbo a 1760 graus Celsius. Qualquer temperatura que seja superior à temperatura de ebulição, eu terei essa amostra apenas no estado gasoso, certo? Então a 1760 eu estaria com chumbo aqui assim, não vou riscar na TV porque depois fica ruim de apagar. Mas 1760 seria aqui, eu teria chumbo no estado gasoso. Então, gasoso. 4. Em quais intervalos de tempo o chumbo coexiste em dois estados físicos? Certo? Então, para ele coexistir em dois estados físicos, o que vai acontecer? Precisa estar acontecendo a fusão ou a ebulição.
se ele vai coexistir em dois estados físicos, tem que ser aqui entre o 10 e o 20, entre o 35 e o 50. Então, 4. Entre quais estados? Entre 10 e 20 minutos. E entre 35 e 50 minutos. Certo? Então, temos aqui, vamos voltar ali, tá? Só para frisar, porque eu fiquei o tempo todo na frente do que eu havia escrito, né? Esperto. Qual o estado físico do chumbo após 15 minutos de aquecimento? É uma mistura de sólido e líquido, porque afinal de contas, entre 10 e após 15 minutos eu estou nesse patamar. Durante quanto tempo o chumbo permanece totalmente no estado líquido? Durante 15 minutos. Como é que eu sei? Porque no estado líquido é depois da fusão, né? Entre a fusão e a ebulição, entre o 20 e 35 são 15 minutos. Questão número 3. Qual o estado físico do chumbo a 1760 graus? 1760 graus é uma temperatura acima da temperatura de ebulição do chumbo. Então, se é acima da temperatura de ebulição, o estado dele vai ser gasoso. A 4. Entre quais intervalos ele vai coexistir em dois estados físicos? Na fusão e na ebulição. Se a fusão ocorre entre 10 e 20, está lá marcado entre 10 e 20. Se ela ocorre entre 35 e 50, está lá marcado 35 e 50, porque aqui seria a fusão que é a ebulição. Certo? Questão número 5. Quais partes do gráfico garantem que a amostra de chumbo é pura? Porque afinal de contas eu coloquei aqui o gráfico, falei que é do chumbo, mas o que me garante aqui no gráfico que essa amostra é uma amostra de uma substância pura? Os patamares, certo? O que me garante que essa amostra de chumbo é uma amostra pura são os patamares aqui com temperatura constante. Tranquilo? Então, escrevo aqui que são os patamares com temperatura constante, correto? Isso daí, gurizada, essa foi a aula de diagramas de mudança de estado. Agradeço as visualizações aí. Gostaria de pedir para que vocês clicassem em curtir, compartilhassem o vídeo no Facebook para ajudar o projeto aulad.com.br divulgar e democratizar o conhecimento, correto? Um abraço, até a próxima!